Gente, então, dentro disso, né, nós temos que passar adiante do que nós estávamos conversando, propriamente dito, nosso assunto de hoje, né? Entender as terminologias das tolerâncias. O que seria isso? Entendermos, então, já que estamos falando em dimensional, em medida da peça, em medida real, em medidas nominais, né? O que significa isso dentro do nosso processo aí, né, de fabricação, a fim de atenuarmos aquele problema da usinagem, né? Porque nós não queremos peças defeituosas que tenham que voltar à origem ou então serem descartadas. Então, está aqui, né? O que seria a dimensão nominal? E aí? O que é a dimensão nominal? Quem lembra? Ou quem acha o que é a dimensão nominal? Bom, então eu diria para vocês, né, que a dimensão nominal é aquela que estabelece os limites, né, do dimensional da peça. Ela é básica da peça. Ela tem aí uma faixa, né, que determina a origem dos afastamentos, que nós já vamos ver o que seria. E é a dimensão indicada em projeto e dada em milímetro. Concordam com isso? Sim ou não? O que é a dimensão nominal para vocês? Bom, é só a dimensão nominal que vai existir na minha peça? Quantas mais eu poderia subclassificar as dimensões? Vamos lá, gente, vamos participar um pouquinho da aula. Bom, eu sei que eu não tenho só as dimensões nominais, né, da peça. Esta dimensão nominal, a gente dá aí como representação matemática, né, o símbolo, por símbolo a letra D. D maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo, exatamente como está aqui, né, grifado para vocês no nosso roteiro. Bom, depois eu tenho a dimensão efetiva. O que seria a dimensão efetiva? Quem chuta? Vamos lá, seu Pedro, que é o único que eu estou enxergando. O que seria isso, seu Pedro? O que o senhor acha? Eu posso dizer que a dimensão efetiva é a dimensão medida? Seria uma medida exata? Seria o que é exato de fato. Vou confeccionar essa caneta. A caneta pronta é, de fato, a dimensão efetiva. Diferente do que falamos com respeito à dimensão nominal, né? Que ela é a básica da peça, ou seja, aquela que vai dar o limite, né? Que é o que conversamos ontem. Quando falamos de algo nominal, sabemos que é aquela medida escolhida pela gente, né? Ou seja, significa, eu até citei o exemplo para vocês lá da parte de encanamentos, né? Quando a gente estudou comandos hidráulicos. Se estão bem lembrados, quando nós tínhamos lá a escolha da tubulação, nós pegávamos medidas nominais. E pegávamos medidas nominais, porque as medidas de projeto ou as medidas efetivas, muitas vezes não tinham, né, um caminho comercial para aquele caso. Neste caso aqui, não é a questão de ter ou não, né, a peça com aquela medida. Nós vamos fabricar sempre de acordo com a minha necessidade, do meu projeto, para que ele se cumpra. Porém, eu preciso ter a dimensão nominal e entender que ela é aquela dimensão ajustada, é a dimensão do ajuste. Bom, qual outra dimensão que eu posso ter aí, né,
dentro das terminologias das tolerâncias. As dimensões limites. O que seriam as dimensões limites? Os valores máximo, né, e mínimo admissível para a dimensão aí efetiva. Opa, tá, mas quem era a dimensão efetiva mesmo? Quem era? Era a dimensão exata, né? Que foi o termo que o seu Pedro usou e que admiti como correto, né? Porque uma vez que a dimensão efetiva é aquela que a gente tem ali de pronto, né? Dentro do processo de medição de uma peça qualquer, nós temos então que levar em conta que as dimensões limites, né? Seriam aquelas entre o máximo e o mínimo dessa dimensão efetiva. Então, quais tamanhos, né, eu posso ter? Do exemplo, por exemplo, desta peça aqui, denominada caneta nesse instante. Que tamanhos? Eu posso ter algo muito maior, né, de diâmetro do que ela já é? Até posso, mas qual é o limite disso, né, para que fique ergonomicamente, né, suficiente para ajustado, né, para uma mão humana, de um adulto, enfim. Então, estas coisas são levadas em conta, né? E trazendo para nosso exemplo aqui, é exatamente isso, né? Então, aqueles parâmetros de máximo e de mínimo. Bom, uma vez que eu tenho atribuído, né, as dimensões limites e que entendo que são valores de faixa, né? Como o próprio nome diz, eu tenho também outras, né, dimensões, como a dimensão máxima. O que seria a dimensão máxima, então, gente? O próprio nome já está dizendo, né? Aquele valor máximo que eu vou admitir dentro do meu recurso. Não pode Lembrem, passar do tamanho. Pode falar mais alto, seu Pedro. Não pode passar do tamanho, né? É o máximo, né? Isso. Se ela é 250, não pode passar. Aí tem um mínimo que pode ser 240 a 250, um exemplo. Né? Uhum. Pode ter menos Então, 240 nem menos 250. Exatamente isso, né? Eu tenho aí o valor máximo né? O limite, né? A dimensão máxima admissível. Qual é o símbolo da dimensão aí máxima? Para a questão de furos, né? A letra D maiúscula, logo escrito, né? D máximo, e D minúsculo aí para a questão quando a gente for falar de eixos. Então, vamos colocar isso aqui no slide, que não está dentro do roteiro, né? Ó, D máximo, né? Para furos. E D máximo minúsculo, né? Para eixos. Isto aqui seria a simbologia delas. Ô, professora, tá Oi. botando no quadro isso aí? Não tá mostrando para nós, acho. Ah, gente. Não puxou. Ó, eu escrevi aqui. No slide. Travou? Travou? Voltou? Tá. Para quem perguntou que eu não identifiquei, eu coloquei no slide aqui, ó, no nosso roteiro. Tá? Então, frisando, gente, o valor máximo que eu admito, né, para uma dimensão efetiva. Quem é a dimensão efetiva? A dimensão real, né? Caneta desse tamanho, ponto final. Então, o valor máximo que ela vai ter é esse tamanho, né? Qual outra dimensão que eu posso ter? A dimensão mínima, né? Quem é a dimensão mínima? O contrário do que a gente acabou de verificar, né? Aquela dimensão que a gente tem aí como um recurso mínimo para que aquilo possa ter um funcionamento. Por exemplo, esta caneta. Se a caneta fosse metade disso, poderia ser? Sim ou não? Até poderia, né? Poderia ser metade?
vamos dizer, vamos supor que poderia. Mas é viável isso? Fabricar em série desse tamanho? Ou ergonomicamente, né, comercialmente, né, por que se determinou tal tamanho? Sabe-se que todo o processo de fabricação, seja ele qual for, de que material for, né, nós temos aí normas que vão nos delimitar, né, que vão aí nos dar um norteamento, né, para dizer quais dimensões que nós vamos ter aí para cada comportamento do que estamos fabricando. Então, a mesma coisa, gente, assim como nós tínhamos aquele limite, né, de tolerância e de faixa, a mesma coisa vai ocorrer agora. Qual é o símbolo aqui que nós vamos usar? Quem se arrisca? Então, a simbologia, né, vai ser D máximo para furos, né? E D minúsculo máximo para eixos. Então, tá aqui. Até aí tudo tranquilo, né, gente? Não temos muito a discutir. Bom, dentro, né, das terminologias aí da tolerância, a gente também precisa entender o que é o afastamento. O que é o afastamento para vocês? Teria uma distância de uma peça para outra? Exato, né? A gente entende afastamento como aquele limite tolerável, digamos assim, né? A diferença entre as dimensões limites, né, nominais. Então, elas vão ser tudo aquilo, né, que tem dentro da faixa de limite, daquilo que é nominal, máximo e mínimo, e vão conter também até mesmo os erros, né? Que porventura possam ter aí nas peças. Este é o afastamento. Então, está colocado aqui, ó, diferença entre dimensões limites e nominal. O que é a dimensão nominal que a gente já viu? O que era, seu Pedro? A dimensão da peça, né? Só o senhor está se arriscando hoje na aula, só enxergo o senhor aqui na minha tela. Então é isso, gente. O nosso afastamento, né? Ele tem que compreender essa faixa. E também incluir, como eu falei para vocês, o possível erro, né, que nós vamos ter aí do nosso fabricante, né? Qual é esse erro? Aquele que nós falamos ontem. Lembre-se, a gente sabe que a exatidão é a nossa busca, né? A gente necessita de algo exato, mas a gente vai ter algo exato? Não. A gente viu que a nossa peça pode ter 144 milímetros, ponto 978, que no final das contas vai chegar aos 145 por uma questão de arredondamento. Assim como podemos ter um outro arredondamento, né? Como 144,023, que não vai chegar aos 145. Mas, no final das contas, a gente sabe que esses milésimos não vão fazer interferências, digamos, maiores na peça. Inclusive, né, aquele vídeo que a gente assistiu nos mostrou bem isso, né? Que a gente tem essas tolerâncias, esses limites, e eles também são calculados. Bom, dentro do afastamento, né, como eu tinha falado, nós podemos ter o afastamento nominal ou simplesmente afastamento, né? Podemos ter também o afastamento inferior. Quem é o afastamento inferior? Aquela diferença, né, entre as dimensões mínimas e nominais. Qual é o símbolo para esse tipo de afastamento? AI maiúsculo, né, afastamento inferior com A maiúsculo para os furos, e
A minúsculo, né? E para os eixos. Por que eu estou frisando isso para vocês? Por quê? Porque a gente sabe que existe um cálculo para isso, né? Alguém já pegou ali a apostila? Não. Não? Ali mostra, né? Eu vou mostrar o equacionamento que a gente faz para que seja compreendido, né, esses afastamentos. Na hora do cálculo, é importante a gente entender do que estamos falando. Dimensões em furos ou em eixos? De afastamentos ou mero dimensional da peça? Então, a gente tem que levar em conta a simbologia. Bom, ainda, né, dentro desse contexto, nós temos um outro tipo de afastamento, que é o afastamento superior. Tínhamos o inferior, temos o superior. O que ele muda? Praticamente nada, né, gente? Se vocês forem analisar, nós temos aqui o mesmo conceito, né, de dimensional, de afastamento, que é a diferença das dimensões máxima e mínima. Qual é a simbologia? AS, né, vou grifar, para os furos, né, e AS minúsculo para os eixos. Então, frisando novamente, tudo isso para que, com respeito ao cálculo, né, a gente tem aí como fazer essa visão. Deixe-me ver se eu consigo. Vou abrir aqui a apostila para mostrar para vocês como que vai funcionar o afastamento ali dentro, né? Disso. Só um minutinho. Estão enxergando aqui a apostila? Sim. Sim. Ó, então tá aqui, ó. Nós temos aqui a nossa linha zero, que a gente chama, né? Nós temos aqui uma representação. A linha zero ultrapassando o nosso dimensional. E nós temos as simbologias. Quem são aqui? Afastamento superior e inferior. Quem é que identifica aqui para mim? Aqui, né? Tem o T ali. Temos o T também. Então, isso tudo é os ajustes que a gente pode ter. Referência ao superior, né? E ao inferior da nossa peça. E aqui a dimensão nominal, né? Ou seja, aquela que é de fato medida, né? A dimensão que a gente vai obter da execução disso. Então, aqui, ó, a figura, né? Vocês têm isso lá na apostila, não coloquei no slide. Afastamento superior e inferior e a tolerância, né? Para eixo e furo. Aonde está a tolerância? Aqui, né? Indicada pela simbologia da letra T, né? Ok? Ok. Ok, nós vamos ver isso melhor. Eu tenho um vídeo para vocês que vai nos mostrar, né, essas coisas com respeito lá ao desenho. Bom, para por aí a questão do nosso afastamento? Não, né? Nós temos também o afastamento real, que vai ser a diferença entre as dimensões efetiva e a nominal. Bom, se nós sabemos que temos umas dimensões que são a realidade e aquelas, né, que nós vamos obter, a efetiva é a que realmente se obteve, né, do processo. E a
Dimensão real, então, seria aquela que a gente projetou. Então, nisso, né, a diferença disso vai nos dar, então, o nosso afastamento real. Lembre-se, tudo isso porque nós estamos trabalhando com ajustes. Por quê? Porque já vimos, né, anteriormente que não há como ter uma precisão, né, como termos aí uma escala em série, né, que se comporte sempre da mesma forma dentro do processo. Então, tudo isso vai se obter à medida que a gente consegue, né, obter afastamentos, né, e com tolerâncias, digamos, diferenciadas, ainda que milimétricas, como a gente vem conversando, nós então vamos ter que ter a diferença disso para nos dar a realidade sobre todos os aspectos. Até aí tranquilo, né, pessoal? Tudo bem? Bem simples. Bom, a gente precisa então entrar nos sistemas de tolerâncias. Já vimos, né, o que a gente pode ter dentro do nosso processo, a fim de que então a gente gere uma tolerância para ele. O que seria uma tolerância? Vamos voltar aqui para a gente entender, porque se a gente compreender o que a língua, né, nos fala com respeito à palavra, a gente não esquece mais o conceito. O que é algo tolerável? O que é tolerância? Aceitável. Aceitável. Admissível. Praticável, né? Tolerância é tudo aquilo que a gente sabe que não deveria ser bem assim, mas a gente admite. A gente permite que ocorra em função de saber que as situações e as coisas não são perfeitas. Então, gente, quando a gente quer entender a terminologia, né, do sistema de tolerância, a gente definiria do seguinte modo, né, que seria um conjunto de princípios, de fórmulas, de tabelas, né, que nos possibilitariam uma escolha de modo, né, lúcido, que nós tivéssemos aí de tolerâncias para a produção tanto econômica, né, quanto eficácia dela, mecanicamente falando. Então, está aqui, conjunto de princípios, fórmulas, né, e tabelas que vão permitir uma escolha aí racional, né, de tolerâncias para a produção econômica de peças mecânicas. Lembre-se, tudo isso porque, num processo de fabricação em série, aquilo que não sai igual eu posso descartar? Ou eu devo, por exemplo? O áudio, Felipe. Eu acho que sim. Eu diria depende. Por quê? Porque no processo, né, de usinagem, de fabricação de uma peça, a gente já sabe que a exatidão não ocorre no sentido real da palavra, concordas? Sim, né? Então, por isso que eu estou admitindo limites e faixas, né? E tudo isso por quê, no final das contas? Por que eu não descarto a peça simplesmente? Olha, ela deveria ter 145 milímetros de dimensão, que nem o exemplo de ontem. Saiu com 145, 900, né? 144, 978, que nem era o nosso exemplo. Por que eu não descarto isso? Porque está dentro do limite de tolerância aceitável. Exato. Então, isso é a tolerância, né? A gente precisa admitir que isso esteja correto. Por quê? Porque senão o nosso processo de fabricação da peça seria caro demais, custoso demais. E a gente sabe que numa escala, né, em série, isso é praticamente impossível. A gente já viu isso. Então, a tolerância, né, é a junção de todo esse processo, de todo esse entendimento técnico de que isso não é possível, mas porém a gente ajusta. A gente faz, né, funcionar dentro da norma. Isso funciona só para as peças mecânicas?
Acho que para mais áreas também, não só de peças mecânicas. Para todas, né? A metrologia, ela tem função em tudo aquilo que eu citei de exemplo e vocês também citaram para mim de exemplo. A metrologia, né, ela vai nos apoiar em diversos âmbitos aí. Quando nós falávamos lá o exemplo, por exemplo, da estação, né, de captação aí de água de chuvas, né, para estudo, os pluviômetros, né, que eu falei para vocês. A gente gerava controle, a gente gerava pesquisa, né? E aí alguém lá, um técnico, dizia: olha, Rodrigo, o Felipe fez um estudo e ele disse que sempre no dia 5 de maio, né, há 30 anos, o tempo é nublado, o tempo tende a chuva, como foi hoje, por exemplo. Mas, quando o Rodrigo recebe essa informação, ele pega isso como sendo algo fidedigno que vai chover no dia 5 de maio? Não. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma tolerância, uma margem de erro. Apesar das pesquisas, né, elas se fundamentarem, né, na estatística e tenderem, né, a se tornar aí um fato dentro do nosso da nossa investigação. Lembram que nós tínhamos aí dentro da metrologia esse processo, né, de controle, de pesquisa, de investigar, né, tudo isso faz parte. Então, nós temos tolerâncias para diversos âmbitos. Inclusive, né, na disciplina anterior, nós falávamos, por exemplo, de ensaios, né? Os ensaios mecânicos, né, que seriam ensaios aí de cunho destrutivo. A gente compreendeu que nem sempre isso ocorreria. Felipe, eu não entendi. Ah, pensei que era com a gente aqui. Tá. Então, a gente entendeu que existe parâmetros, né? No entanto, que chega no limite, a gente cortava a questão ali do ensaio. Então, gente, vamos entender tolerância, né? No real sentido da palavra. Aquilo que a gente sabe que poderia ser mais preciso, mais fidedigno, porém, né, já houve pesquisa que a gente encontrou aí subterfúgio para correção disso. Bom, dentro aí da tolerância, nós temos as tolerâncias, né, de fabricação. Então, vão ser variações possíveis, né, da dimensão da peça. E vai ser a diferença entre a tolerância máxima e a tolerância mínima. Nós vamos representar isso pelo símbolo T. Este T aqui é minúsculo, tá? Lá na apostila está bem correto. Tem alguma coisa aqui no meu corretor ortográfico que não está permitindo que eu coloque ele em minúsculo. Eu tentei já quando fiz o slide, não deu. Então, vocês grifem aí, né, que o correto bem da representação é como está na apostila. Bom, falamos aqui da tolerância da fabricação, que já é algo meio óbvio, né, dentro do que a gente está conversando aqui, e a tolerância, né, do funcionamento, que seria a soma de todas as tolerâncias, vamos dizer, né, dentro do processo de fabricação. Tolerâncias do furo e tolerâncias do eixo. O que significa isso? Qual é a diferença que a gente pode grifar aí das duas? Uma da outra, se tudo vem ser tolerância. O que tem de diferente? Eu não sei se é o que eu estou pensando, tá? Mas vou fazer um comentário. A tolerância menor da peça, acho que é, por ser menor, não pode ser tão menor assim, porque aí foge muito da regra, mas ela ser maior, eu acredito que ela possa ser ajustada dependendo da peça, mas muito menor não tem como você ajustar. Acho que a tolerância menor é mais prejudicial do que a maior. É só o que eu acho, é só um comentário. Sim. Aí eu te diria que o teu comentário está correto, mas vai depender do ponto de vista de análise. Claro. Por exemplo, no vídeo que a gente assistiu ontem, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, mas naquele vídeo que assistimos,
nós vimos que nós tínhamos o acoplamento de uma peça em um eixo, que é como tu está me falando. Para uma finalidade, a tolerância admitia que aquela peça entrasse muito embutida no eixo. Ou seja, eles iam ter o giro dela acoplada mesmo nele, de modo a ter, que nem aqui a caneta com a tampinha, né? Eu faço isso e ela gira por completo. No outro, o exemplo, né, exatamente igual, ambos com o mesmo eixo, com a mesma peça. Existia uma faixa ali que aquela peça ela recorria, né? Ela corria pelo eixo. Então, naquele outro prisma que estava sendo analisado, né, para aquele outro funcionamento, a tolerância funcionou diferente. Que é exatamente o que o Felipe disse em outras palavras, né? Ela funcionou para mais. Naquele ali, nós não tínhamos o problema, que é justamente o que a gente está falando agora. Nós temos aí a tolerância, né, do funcionamento, que seria aquela que vai visar o nosso equipamento lá na fábrica, né? Que vai funcionar ele lá em loco, como ele realmente tem que estar calibrado, aferido para aquilo que a gente precisa. Então, eu poderia dizer para vocês, né, que a tolerância vai ser sempre essa faixa de valores compreendidos, né? Que seria aí um campo, né, de tolerância, que é o que a gente chama, que vai depender do que eu preciso fazer funcionar. Então, eu diria para vocês, né, dentro do meu exemplo lá da construção civil, eu tenho uma faixa de tolerância no cobrimento, por exemplo, de uma ferragem, dentro de um concreto. Para Rio Grande, tolerável aí um cobrimento de 2,5 milímetros, 4, né? Zona portuária, que tem muita agressividade, que é exatamente assim como a norma cita a tabela, né? Tabela com respeito à agressividade do meio, seria aí pedido 4 milímetros. Vai ficar 4 milímetros em toda, se for um pilar, por exemplo, em todo aquele pé direito que está sendo concretado? Vai ficar ou não? Tem tudo para que fique, eu diria. Vou fazer a caixa no tamanho que eu preciso, vou botar na prumada que eu quero, parte de cima, parte de baixo. Em tese, está tudo funcionando. Vou colocar os espaçadores, né? A cruzeta, aquela que a gente chama, aquele que alguns apelidam aí na obra de bolachinha, né? Vou prender ali de acordo com o diâmetro que eu preciso, né? Com o diâmetro dele de acordo com o que eu preciso aí de cobrimento. Mas se abrir uma forma, eu fiquei com mais concreto do que de cobrimento, né? Do que a norma prescreveu. E se não abriu forma, mas quando eu coloco o mangote do vibrador, né? De concreto, vocês já viram, né? Ele é um mangote, tem aí de diversos comprimentos a fim de penetrar, né, na estrutura, e rebento uma ferragem, por exemplo. Porque temos a ferragem em si e temos o entorno da ferragem, né, o cistribo. Já não cumpriu mais os limites, já não cumpriu mais o projeto. Porém, eu estou dentro de um limite. E eu fico tranquila igual, porque, né, a gente consegue corrigir este erro através das normas. A gente prevê que essas coisas acontecem na hora que fogem, né, da nossa competência humana. Então, gente, mostrando aí que para tudo, né, a gente vai ter esse campo aí de funcionamento e os nossos recursos, né? E a tolerância de funcionamento vai ter que ser, então, conforme a gente já comentou, a soma disso tudo. Porque o que ocorre na prática? Eu tenho tolerância, né, da minha caneta, já estou na minha margem dizendo que ela é desse tamanho, né, que ela pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela vai ser praticamente desse tamanho. Mas, na hora de fazer tudo funcionar, eu tenho que ter o somatório da tampinha da caneta, da carga da caneta, da outra tampa que, né, faz aí a acoplagem da carga da caneta
no invólucro da caneta. Então, isso tudo é o somatório. O que seria o nosso campo de tolerância, então, que eu comentei agora com vocês? Quando a gente fala em campo, o que é? O que é um campo? Posso dizer que um campo é uma área de abrangência? Uma área, né? Isso é um campo. Por exemplo, para o pessoal lá da eletro, né? Se vocês falarem campo para eles, campo magnético, por exemplo, eles vão de pronto compreender que é aquela região, né? Que se comporta sob a ação de uma força, né? Que foi anteriormente gerada. Isso ocorre lá com eles na questão dos transformadores. Não sei se alguém aí entende um pouco de eletricidade. Não é isso que acontece? Qual é o princípio lá para eles? Entra, né, uma DDP em um lado do transformador, aquela DDP passa na bobinagem, aquela intensidade de corrente produz um campo magnético, porque o transformador ele tem aquela parte, né, que parece meio oca, mas ali tem uma geração de campo. E a gente consegue fazer o levante ou o rebaixo da tensão para o outro lado, não é isso? Todos já devem ter visto aí na indústria ou em casa, né? Não é isso que acontece? Como é que eu consigo, né, produzir corrente elétrica em outra magnitude, no outro lado, né? Como é que eu consigo ter uma DDP de 220 e sair de 110 do outro lado? O campo magnético faz isso. Então, no nosso caso, né, trazendo o exemplo conhecido para a nossa questão aqui dos ajustes, é exatamente isso, né? O campo de atuação deste afastamento, né, dessa tolerância do afastamento e dessa posição aí, dessa zona de tolerância, vai nos compreender valores, né, entre os afastamentos superior e inferior da peça. Isso aí seria a abrangência. Então, para nós, quando falarmos aqui em campo, vai ter o mesmo sentido, né, que para outros ramos aí da engenharia tem, né? É aquela abrangência, aquela área que eu ainda tenho uma determinada atuação, digamos assim, né, dentro da peça. Bom, gente, nós temos que saber também com respeito à terminologia dos ajustes, o que seria a ajustagem? O que é a ajustagem para vocês? O que vocês acham? Correção. Ajustar. Oi? Não entendi. Seria minimizar essas folgas, né? Exatamente. Nós estamos falando que a gente tolera pequenos erros. E estamos falando que existe normas para isso. Mas como que a gente vai transportar isso para que funcione? Porque fácil é eu dizer, né? Que pode acontecer e que acontece, mas e como que isso acontece? Então, nós temos aí elementos, né, de ajustagem. Então, a ajustagem ela vai estabelecer as dimensões da peça, mais os limites, né, de variação, de modo que fique bem determinado o funcionamento do conjunto como um todo. Então, era aquilo que eu falava para vocês, e até o exemplo que o Felipe deu há pouco, né? Que de algum modo a gente vai ter as coisas funcionando de um jeito. Ele ainda disse, daqui a pouco, né, que fique para mais, não para menos, mas depende. A ajustagem é exatamente isso. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma máquina, essas que a gente usa aí no nosso cotidiano, uma furadeira, por exemplo. É uma máquina elétrica, correto? Qual é o princípio de funcionamento de uma furadeira? O campo a gente já sabe que existe, né? Ela tem o indutor e o induzido. Quem é o induzido? Que interessa a vocês, mecânicos. O eixo, né? É o eixo? É o eixo, né? Isso.
Se abrir qualquer motor, estou citando a furadeira para a gente falar de eixo. Se abrir qualquer motor, ele tem ali toda uma bobinagem, né? Que funciona com aquela explicação que a gente comentou há pouco. Através, liga na tomada, tem ali a obtenção de uma DDP, uma diferença de potencial, né? Que faz, então, que gere um campo que aquele eixo, que também tem uma bobinagem ao entorno dele, gire. Opa! Mas para ele ficar, se está em curto, ele não precisa ligar na tomada, né? Para tu ver se os aramezinhos ali, a bobinagem dele está em curto, não precisa ligar na tomada, né? Não, tu consegue verificar isso com aquele aparelho, né, específico para isso. Mas o que eu queria dizer? Dentro da ajustagem, eu consigo que um eixo esteja frouxo dentro do meu sistema, da furadeira, por exemplo? Não, se tiver frouxo, ele vai agarrar, né? Ele vai travar, né? Vai travar. Ele vai ficar, né, como se tivesse empenado, né? Ele acavala o eixo ali, ele não funciona. A mesma questão a broca, né? Quando colocada ali no mandril, né? Seja ela de engate rápido ou não. Se tem qualquer problema no eixo... Aquelas vendo que tem nele, o que é para dar o mais... no Oi? induzido. Tem umas ranhuras no induzido, não tem umas raias, né? No induzido, aquilo ali é para facilitar aquilo o campo ali tem elétrico. a ver, isso, aquilo ali tem a ver com a obtenção de energia, né? A máquina furadeira, né, que tem aí essa questão do motor e do induzido, ou esse transformador, né, que é uma máquina elétrica que a gente chama, eles têm o princípio desse de gerar campo. A outra parte, digamos, só funciona pela geração do campo. Então, a gente pode dizer que dentro dessa bobinagem é como se nós não passássemos, né, a corrente elétrica, aquela que a gente recebeu. Não sei se vocês conseguem me entender. Ela fica dentro disso que o senhor está comentando. Gera um campo que produz energia, né? Um campo magnético que funciona como uma DDP e vai gerar corrente no outro extremo. Então, o mesmo princípio do transformador, né, que é isso, é o que faz, por exemplo, girar a furadeira. Não está passando corrente no eixo. Aquela corrente que a gente está imaginando que recebeu ali, né, na hora que ligou na tomada. Não dava choque, né? Exato. Ela está passando uma corrente, mas de produção diferente, produzida por campo magnético. É isso que ocorre. Mas voltando ao nosso exemplo, nós, se vamos colocar uma broca de engate rápido, né? Ela tem umas ranhuras, tipo isso da caneta, não tem? A plus, aquela? Isso, aquela de engate rápido no mandril. Ela a gente faz, vazada, coloca ela ali, né? E dá o clique. Faz aquele balanço, quando deu o clique, perfeito. A máquina está apta para ser ligada e vai funcionar. 4 ranhuras tem nessa broca. Por quê? Sim. Geralmente essas brocas de impacto, né? Isso, né? De impacto. Mas o que eu quero dizer para vocês? Aquilo é uma maneira de ajuste, correto? Nesse exemplo dessa máquina, nós temos um ajuste para o funcionamento de modo diferente quando ela é de mandril. Concordam comigo? Sim. No mandril, eu consigo fazer o ajuste, né, o aperto, para que aquilo não saia da máquina manualmente. Sim, mas a de mandril, ela é mais, como é que dizer, é mais precisa, né? O furo mais preciso, né? Olha, eu não sei, né, dentro do ramo de vocês. No meu caso, eu não verifico muita diferença. É simplesmente eliminar mais uma peça de dentro da obra, no meu ponto de vista, né? Porque aquelas chavezinhas, elas têm vida própria, eu diria, né? E... ela vai sumir com certeza. Com certeza, é que nem caneta no escritório, né? Ela some. Aí vai o pedacinho de ferro e a marretinha, o martelinho. Isso, exatamente, ela some assim, ela caminha. Então, eu diria que para mim eu não vejo tanta diferença. O que eu vejo? Eu vejo a precisão, né? Essas máquinas que são aí com engate rápido, por exemplo, né? São máquinas também precisas, de fácil manuseio, né?
E, normalmente, essas furadeiras aí de impacto é justamente elas que são utilizadas. Mas o que importa para nós? É todo aquele processo, né, de ajustagem e de precisão da peça, de acoplagem da peça. Outro exemplo de ajuste que eu poderia dar na prática para vocês são essa serra mármore, todos conhecem, né? Sim. A serra mármore, ela é uma máquina que quando tu vais colocar, por exemplo, um disco de corte de madeira, é aquele disco todo dentado, né? O que a gente faz para ajustar o disco no eixo da máquina? Quem lembra? A gente compra o disco, né? E ele vem um anel, não sei se já observaram, um anel preto. Eu posso botar aquele disco na máquina sem o anel? Não, porque senão fica com folga no disco. Folga no disco. Então, eu diria, Felipe, que daquilo que nós conversávamos há minutos atrás, para este caso, a ajustagem, né? Ou a tolerância, não seria ajustagem, a tolerância para mais é inútil para a gente, né? Então, eu vejo isso também em obra. Eu prefiro levar 2, 3 máquinas, né, para que fique uma com um disco de madeira, uma com um disco, né, de vidia lá, né, para cortar cerâmica, bloco, né, o que for necessário. Por quê? Porque quando troca o disco para outro material, né, para cortar em um corte cerâmico, que é o disco diamantado, o que eles fazem com aquele anelzinho? Pega o mandarim pela mão e some da obra, né? Eles fogem da obra. E aí, estraga as máquinas, porque eles cachambram. Eu posso fazer isso? Jamais, não posso. Então, são modos aí que a gente vê como que essa tolerância, né? Como que esse ajuste funciona dentro do nosso cotidiano. Isso nada mais é do que o quê? Metrologia. Que a gente faz todo o processo, né, de ajustagem sem nem se dar conta. Intuitivamente, né? A gente faz os comparativos aí. Eu tenho as duas, eu uso na maquita, né? Eu tenho as duas peças. Aí eu boto ali de terra, aí boto uma peça menor, aquela de trás ali que vai na maquita, né? Aí tem a outra original e tem uma menor. E tem uma menor. Tem, dá certinho. Aí eu não uso anel. Olha aí. Nossa, é de fábrica, né? Sim, é uma possibilidade que existe, né, para ser feita. Se tem como, né, a gente faz. Sabe por quê? Porque tem o anel, aquilo que não vai conseguir deixar ele balanceado certo, né? Na peça, né? Vai ficar com pulo, né? O anel? Tem um anel. O que a gente observa? Aquele anel justamente é para deixar... Porque o que ocorre na prática? E vocês vão concordar comigo. Se nós dependendo do fornecedor do disco, eu tenho um ajuste para aquele furo. Já observaram isso ou nunca se ligaram nisso? Acho que mais ou menos todos nós observamos já isso, né? Quem usa essas máquinas aí. Conforme o fornecedor, nós vamos ter um ajuste. Né? Para mais, para menos. Só que o eixo da máquina, ele é em tese, porque agora a gente sabe que essas coisas são em tese, padronizado. Dentro do limite de tolerância aceitável. Pode ser que ele tenha que ter ali, né, sei lá, o eixo ali, não sei, 7 milímetros. Pode ser que seja milésimos, né, de milímetros para mais ou para menos, mas nós estamos cumprindo um padrão. No entanto, que quando a gente vai comprar o disco, o que eles perguntam para a gente? A polegada, né, do disco. E por uma questão de preço, a gente vai definir o fornecedor, mas a função do disco vai ser a mesma para aquele fim do material que a gente vai usar. E aí, esse anel, né, a gente verifica, então, que ele é um termo de ajustagem. O que eu vejo também com relação ao anel? Tem fornecedores que mandam o anel aberto, com um pequeno corte. Por quê? Porque aí eu vou ter a possibilidade na hora de fazer o acoplamento, né, e a ajustagem manual ali com aquela chaveta da máquina, né, do anel fechar de acordo com o que ele necessita no eixo. Outros, o anel é fixo.
falo, né, para não falar marca, desses fornecedores mais renomados, né? Eles estão garantindo, eles têm um preciosismo ali dentro do processo de fabricação deles. Então, eles sabem que vai funcionar. Então, notem isso, né, no cotidiano de vocês, como a gente consegue verificar essas coisas aí bem dentro do nosso cotidiano, assim como realmente funciona do jeito que a teoria, no caso, diz. Então, falamos de ajuste, né? O que seria a nossa superfície de ajuste? O que vocês acham? O que é a superfície de ajuste? Então, seria aí tudo que vai ter o contato, né? O ajuste dessa caneta, a superfície de ajuste é justamente o acoplamento, né? Da caneta e a tampa. Não importa se a minha peça é fixa ou se a minha peça é móvel. Se ela vai funcionar conjugada, ela tem que ter um ajuste que cumpra a função. Vou citar outro exemplo, tá? Vou citar de uma máquina também, que é o que eu mais verifico. Por exemplo, o ajuste de uma furadeira, ainda que ela seja de impacto, né? É o quê? Tu ter uma fixação da furadeira, uma garantia de que quando tu fixa, né, a broca na origem que tu precisa, tu não pode mais recuar a furadeira, tu tens que seguir sempre apertando ela para que ela cumpra aquela função do furo. Não importa se é em concreto, alvenaria ou madeira. E ela tem este ajuste ali que é do usuário para que isso ocorra. Por exemplo, um martelete elétrico, como é que funciona? É fixo o ponteiro dele? Não. Não. É que nem a furadeira Plu, né? Por que não? Porque quando eu vou romper concreto ou um piso, né, algo que a gente esteja demolindo, nota-se que aquele ponteiro, né, que ele pode ser um ponteiro como um pulsão, por exemplo, ou ele pode ter aquela ponta achatada cumprindo função de talhadeira, né? Quando a gente quer fazer demolição de azulejo, coisas que tenha que ser removidas superfície, digamos. O que ocorre na prática? Aquele eixo a gente enxerga como se ele estivesse fazendo uma entrada dentro da máquina, que é o que realmente ocorre. No entanto, que aquela região de ser acoplado é muito maior do que uma furadeira convencional, por exemplo. E tem que ser assim. Por que tem que ser assim? E não tem que ser algo mais fixo, praticamente que gire só no sentido do furo, como a furadeira? Por que no martelete tem que ser ao contrário? Porque ele é feito para você romper, né? Aí tem que vibrar, e usa o peso dele também para poder fazer a perfuração. Exato. Gente, aquilo ali nós temos que ver que para quem fabrica aquele tipo de máquina, a pessoa tem que pensar em vários aspectos de ajuste. Eu tenho que fazer a função dele funcionar como se fosse um amortecedor. Para quem? Para o trabalhador, né? Para o trabalhador, né? Para o braço aí do seu Pedro, que estiver lá fazendo o rompimento daquilo. Ele tem que ter uma ergonomia de que aquele impacto que esteja acontecendo seja distribuído. Isso é físico. Professora. Oi. Professora, e ele também não pode trabalhar mais de uma certa quantidade de hora direto também, né? Não, senão... não pode. Eu nem tinha me lembrado desse aspecto que o David falou. Gente, as máquinas, quando elas podem trabalhar de modo ininterrupto, é dito, né? Mas essas máquinas elétricas, muito bem lembrado por ele que não. Tá aí, aqui era ar com compressor. Eu trabalhei muito com isso aí. Com aqueles que era puro ferro. Eu não tinha isso aí. Mas aí... Ô, seu Pedro, ô, professora, mas é que acho que mudou, né? Não pode agora ser 1 hora direto e daí descansa, alguma coisa assim, né? A pessoa que está trabalhando tem que ser substituída. Isso para esse tipo de maquinário, a pessoa é substituída. Mas a máquina também precisa de uma tolerância. Por exemplo, uma máquina que nem nós falávamos lá de corte de madeira.
Eu não consigo trabalhar às 8 horas do dia com a máquina funcionando direto. Por quê? Porque ela é uma máquina elétrica, a origem dela. Ela não funciona assim. Uma máquina de corte de cerâmica. O que eu faço? A gente viu isso lá em ensaio Zoom. Elas vêm com uma mangueirinha, né? Que é acoplado à máquina para lubrificar a máquina. A gente viu que isso podia ser com água ou com algum tipo de óleo, de lubrificante, né? Pré-estabelecido. A máquina ou o disco que lubrifica? O disco não funciona. E a máquina por uma questão elétrica. Mas o sentido que o David falou, eu acredito que seja na ergonomia, né? Na exaustão humana, que também tem que ser levado em conta. Para o nosso, né, ver que vamos, né, fingir que a gente só está vendo pelo aspecto mecânico da máquina, nos interessa a questão do ajuste. Sim. Que cada fim de projeto, né, que a gente tenha, vai ter o seu próprio ajuste. Então, que nem eu falava, uma máquina que vai cortar madeira. Além do que a gente já sabe, já estudou em ensaio Zoom, o disco apropriado, que tem que ser um disco dentado, justamente pela questão da madeira, né? Ter esse diferencial do disco ficar preso, né? Pelas ranhuras da madeira, a gente já estudou isso. A gente sabe que a máquina precisa do anel aquele para fazer o ajuste ao eixo. Como a madeira não tem aquela capacidade de soltar, porque a máquina, por exemplo, com um disco de diamantado para tijolo, ela não fica presa no tijolo que nem ela fica na madeira. Alguém já observou isso? Tem um detalhe aí também. Tem um detalhe aí também, tanto como o disco diamantado como o de serra, ele tem lado também, né? Sim, sim. Mas aí que está, né, seu Pedro? Quem trabalha com esse tipo de máquina já logo percebe que se colocar virado, o que vai acontecer? Queima o disco na hora, né? Isso. Queima a vide, se for a vide, queima enfim, e não vai funcionar. O de madeira é notório, né? Porque no momento que dá o giro a partir dali da máquina, tu vê que ele não está de acordo. Dá um contra, né? Dá um contra, isso. Bom, nós podemos também ter outros tipos de ajuste. Falamos de um ajuste aí de superfície de ajuste, que entendemos que é a junção, né? Do acoplamento que a gente vai se fazer tanto de uma parte fixa, ou todas as partes são fixas, ou uma fixa, outra móvel, enfim. E temos o ajuste cilíndrico, né? Que vai ocorrer aí em sistemas como aros, né? Rolamento, eixos, enfim, que estejam acoplados. Outro tipo de ajuste que a gente poderia citar seria os ajustes no plano. O que seria ajuste de plano? Então, seria aqueles ajustes, né, de pares de superfícies planas, né? Então, máquinas aí de cunho prismática, né, ferramentas, né, que possam ter ajustes desse tipo. O que seria um ajuste cônico, por exemplo? Um ajuste cônico, a gente trabalha com bucha cônica, né? Ela tem um tamanho e ela vai conforme tu vai ajustando, no caso, a forca, ela vai apertando a bucha contra o eixo cônico, né? Isso, né? Então, assim como ajuste de superfície, ajuste de plano, né? Nós podemos ter aí duas superfícies planas que tinham que ter, né? Os prismas correspondidos, né? A mesma coisa com o cônico, né? A gente tem superfícies com características mesmo, né? Desse elemento aí matemático, que não a gente conseguiria fazer a junção, digamos assim, né, daquilo que a gente precisa, que nem o seu Pedro falou, né? Então, nós temos aí algum pino cônico, por exemplo, né, que a gente tenha que ter a centragem dele para acoplamento de duas peças. Então, isso seria uma forma aí de ajuste. Bom, eu queria enviar para vocês um vídeo. Eu vou enviar pelo WhatsApp, né, que fala sobre o que a gente está verificando hoje. O vídeo, ele tem mais ou menos 15 minutos, tá? Olha aí, novamente a tolerância, viu? Mais ou menos. É que o final do vídeo vocês podem descartar que não precisa. Ali, um meio segundo, mais ou menos, do vídeo. Bom, então, eu vou encaminhar para vocês, né? E aí, depois que a gente assistir o vídeo, a gente vai encerrar a aula. Beleza?
e vamos conversar sobre ele junto com o que eu quero falar, porque aí eu quero mostrar através de desenho, para que a gente entenda, né, que seria aí os componentes do ajuste, que eu preciso que ter aí imagens para acho que fica mais fácil para mim e para vocês. Beleza?